gente quer realizar, e é com esse ânimo que a gente se apresenta. A gente quem? Eu, Norma Cortes, professora desta casa há algum tempo, professora universitária há 27 anos, historiadora, ao meu lado, porque sozinha eu não vou a lugar nenhum, nunca, ao meu lado o Murilo Meir, jovem, para mim jovem, com certeza, para mim jovem, jovem historiador, professor desta casa, atual diretor, vice-diretor do Instituto de História, e também com o Fernando Castro, que será, oxalá, o futuro diretor de graduação, que estamos, esta é a nossa chapa, e é com essa turma que a gente está imaginando construir este futuro. Eu insisto na ideia de futuro, porque acho que nós não devemos transformar esta eleição ou essa conversa num julgamento sobre o passado. E agora eu me dou o direito de ser historiadora. Não quero julgar, não quero dizer que isto é bom, isto é ruim, isto foi bom, isto foi ruim, aqui está o erro, aqui está o acerto. É claro que eu preciso avaliar isto, mas eu preciso fundamentalmente compreender. Compreender quais são as circunstâncias, compreender quais são a dinâmica e o funcionamento das coisas, para conseguir exatamente reverter, agir e transformar isto de maneira efetiva. Estou soprando. Para conseguir realizar algo que a gente tenha como meta, como projeto, como perspectiva. As nossas perspectivas desta chapa, são perspectivas de crescimento. Nós imaginamos poder aumentar o número de professores, aumentar a oferta de vagas docentes, diminuir o coeficiente de aluno da relação aluno-professor, diminuir, portanto, o número de alunos em sala de aula. Nós imaginamos, temos um projeto que é um projeto de crescimento e de expansão. Imagino que vocês tiveram acesso a ele quando a coordenação da consulta eleitoral parece que realmente distribuiu a todos. E nós colocamos isso como ação. Um projeto de ação, um projeto efetivamente que se traduz em o que pretendemos fazer. Não tão somente a exposição de princípios ou a exposição de visões de mundo, mas aquilo que é a nossa tentativa de realizar transformações para o crescimento desta casa. Crescimento esse que tem a ver com o que somos, a nossa vocação, com o que fazemos aqui dentro, com o sentido fundamental da nossa existência aqui. Eu disse isso no debate de manhã, eu vou repetir, nós somos uma comunidade de estudiosos. Uma comunidade de estudiosos, quero dizer, vocês estudantes, nós professores, também os técnicos, todos nós fazemos parte desta comunidade de estudiosos. Fazemos parte porque, de alguma maneira, seja como técnico administrativo, como professor ou como estudante, não importa, nova geração ou velha geração, não importa, na atividade meio ou na atividade fim, não importa, todos nós, com suas graduações, estamos envolvidos nesta aventura, nesta responsabilidade de criar, manter e criar conhecimento sobre o passado, manter e criar conhecimento sobre a história. Isso nos irmana, isso nos agrega, e é isso que faz de nós uma comunidade. Por outro lado, nossa capacidade de expansão e nossa capacidade de crescimento tem exatamente a ver com a sabedoria que criamos, a sabedoria que mantemos, com a sabedoria que desenvolvemos, a sabedoria histórica. Porque se trata de uma sabedoria compartilhada com a sociedade, compartilhada com os homens comuns, compartilhada com todos, enfim, com os cidadãos em geral. Nós somos, eu falei isso de manhã, no treinamento de repetir, para aqueles que já ouviram, nós somos uma inteligência que forma estruturas mentais. Portanto, falamos português, a matemática, e portanto falamos com os cidadãos, ou com os jovens cidadãos, de maneira absolutamente
bastante universal, e talvez ao nosso lado só a literatura e talvez a filosofia, mas a filosofia, lamentavelmente, se ausentou dos bancos escolares, se tornou uma disciplina extremamente esotérica. Nós não somos esotéricos, nós somos uma disciplina que fala para e do senso comum, para e do mundo, no e para o mundo. E é por isso que nós podemos crescer, e é por isso que nós devemos crescer. E é por isso que o Instituto de História tem que ser compatível com essa grandeza. Essa grandeza que ao fim e ao cabo é também uma responsabilidade, é um peso sobre o ombro de cada um de nós, pode vir aí, certamente enfrentará, sem alarmismos, né, sem nenhum alarmismo, pelo cenário que se anuncia hoje na sociedade brasileira, pode vir a enfrentar momentos de bastante dificuldade. Tudo leva a crer que nós vamos viver nos próximos anos aí momentos de penúria e momentos de, enfim, que nós eventualmente vamos sair bastante chamuscados. Temos de reagir a isso, temos de reagir a isso como universidade, não apenas como estudo de história, mas como universidade, como profissionais, como homens e mulheres que cuidam da inteligência do passado. Temos, tanto, que oferecer inteligência sobre o que aconteceu. Não para dizer a história se repete como farsa, enfim, não para dizer estas máximas do senso comum, porque não se trata disso, mas para entender o que está acontecendo e, obviamente, voltar ao passado e tentar compreender o que lá aconteceu. Há professores nesta casa que fazem isso com maestria e que ensinam como fazer isso. Enfim, não se repete como farsa, mas os atores parecem ser os mesmos, sempre os mesmos. Nós conhecemos essa gente. Nós podemos fazer isso em função dessa grandeza e em função da magnitude desse nosso saber. E por isso eu tendo a achar que vamos enfrentar tempos difíceis, mas ao mesmo tempo tempos que nós podemos reagir de maneira inteligente, reagir de maneira não apenas acuados, não apenas amedrontados, mas podemos enfrentar isso de forma um pouco mais inteligente. Há outros elementos que me fazem acreditar que esta inteligência pode vir a nos oferecer um cenário de otimismo, ainda que o mundo não esteja sorrindo para nós, se é que me faço entender. Primeiro porque nós conhecemos isso, em bom português nós já derrotamos, já vivemos situações muito pior do que essas e já os derrotamos. Este passado eu conheço, todos nós conhecemos e fomos protagonistas e intérpretes de situações bastante semelhantes. Primeiro por isso. Segundo, por uma razão um pouco mais prosaica, um pouco mais interna, um pouco mais intestina. Tem a ver com o fato de que o Instituto de História, embora jovem, ele só tem 5 anos, ele hoje é um instituto completamente acabado. Ele foi criado, suas estruturas acadêmicas foram imediatamente transformadas, sua estrutura física vem sendo transformada, sua estrutura sistêmica, sigma, toda essa loucura foi transformada, sua estrutura curricular foi transformada. Estamos hoje num processo de reforma curricular que deve se concluir, a licenciatura deve se concluir agora, ainda este ano, e finalmente sua estrutura financeira, hoje, a coisa de um mês atrás, na verdade, a coisa de um mês atrás foi consolidada. Consolidada é talvez exagero, mas foi, conseguimos alcançar o status de unidade gestora, o que faz com que sejamos uma unidade acadêmica com autonomia orçamentária. Esta autonomia orçamentária me faz acreditar que temos um cenário, ainda que o cenário externo seja bastante tenebroso e nada amigável
não está tranquilo, nem está favorável lá fora, mas ainda assim acho que essa autonomia orçamentária nos permite um certo conforto, uma certa margem de manobra e sobrevivência que altera a situação do Instituto de História hoje. Enfim, nossas perspectivas são perspectivas otimistas em relação ao Instituto de História. Isso não quer dizer que estejamos vendo a situação atual como um verdadeiro luxo para mim ou para a Chapa. É positivo poder passar. Muito obrigada. Isso não quer dizer que estejamos vendo a situação atual com olhos cor-de-rosa, ainda que em mim habite uma poliana, é verdade, mas eu não vejo o mundo de maneira cor-de-rosa só, não. Mas acho que o professor Carlos Miller está sendo bastante injusto, muito injusto, ao usar o adjetivo fisiologismo para predicar a atual circunstância. É excessivo, é equivocado, insinua não, traz uma certa qualificação que não é adequada. Todos vocês, por favor, se puderem, agora, quando o Ziegler acusou a atual direção de fisiologismo, foi o que eu fiz. Fui consultar no dicionário o que é, e eu vou ler. Conduta ou prática de certos representantes e servidores públicos que visa a satisfação de interesse ou vantagens pessoais ou partidárias em detrimento do bem comum. É demais, né? É um pouco excessivo, não é verdadeiro dizer isso. Entendo que isso pode ter sido dito no calor da discussão, mas não é verdade. É absolutamente equivocado imaginar que qualquer um dos docentes desta casa atuem como gestores, como professores ou como pesquisadores, visando, em detrimento do bem comum, e visando seus interesses particulares. É um pouco excessivo. Enfim, nossa chapa é uma chapa de construção e constituição deste instituto. E, portanto, de certa maneira, e é verdade, para quem não sabe, de certa maneira é verdade, trata-se de consolidar o que está sendo feito. Quando eu aceitei o convite para me tornar diretora e candidata, né, nesta chapa, na qualidade de diretora, eu aceitei. No início eu não aceitei, eu tentei fugir dessa situação. Não quero, pelo amor de Deus, me tirar disso, não. E tentei fugir por todos os corredores dessa casa. Finalmente as coisas foram sedimentando e a ideia foi tomando corpo, e eu finalmente aceitei porque me senti muito responsável pela criação do Instituto de História, muito responsável pelo Instituto de História. O Instituto de História foi criado na gestão em que eu era chefe de departamento. Ele foi concebido ali e por isso aceitei esse desafio. Acho que é um desafio que envolve renovar, alargar o alcance das nossas ações, dinamizar nossas atividades, mas é um desafio de consolidar aquilo que já construímos e que nos últimos 5 anos estamos construindo. Obrigada.
Bom, boa noite a todos e todas. Eu quero inicialmente agradecer